Olá! Olha a gente aqui de novo com vocês, galera! E aí, da aula passada pra cá, revisaram a matéria? Estudaram fora daqui? Espero que sim, hein, pessoal? É verdade, e assim vocês aproveitam melhor o conteúdo e aprendem mais. Hashtag fica a dica. Hi, falando em um dos pontos do nosso conteúdo, você sabia que graças à cooperação da mão, dos órgãos, da linguagem e do cérebro, os homens foram aprendendo a executar operações mais complexas? Tech, até porque a gente se propõe a fazer. Sempre temos um objetivo. O trabalho cada dia se aperfeiçoa, se diversifica conforme as gerações vão surgindo. Por exemplo, a caça e a pesca veio se juntar com a agricultura. E mais tarde a fiação e a tecelagem, a elaboração de metais. A olaria, a navegação, são alguns dos vários exemplos que temos. Como esse assunto é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas agora, galera, vocês vão ficar com os professores. Se surgir alguma dúvida, chama no chat. Olá, alunos e alunas. Olá, professores tutores de todo o estado de Rondônia. Sejam bem-vindos à nossa aula número 2 da disciplina de Fundamentos do Mundo do Trabalho. Aí, como a Rai e Tech falaram para vocês, espero que vocês tenham realizado a leitura do texto base que eu encaminhei para vocês, que nós encaminhamos, porque a aula passada nós fizemos uma introdução ao assunto do trabalho, era uma aula light. Na aula de hoje, não. Na aula de hoje, nós vamos estudar conceitos. E a aprendizagem desse conceito por parte de vocês que estão do lado daí, vai ficar mais fácil se vocês já tiverem realizado a leitura do texto indicado. E se vocês, além de realizarem a leitura, já tiverem anotado as dúvidas para encaminhar pelo chat para a gente, aí fica uma maravilha. Lembrando que vocês vão encaminhar para o nosso professor auxiliar, que é o professor Eulien. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo bem. Paz e bem para todos e todas. Paz e bem principalmente para você que está aqui conosco hoje, estudando, está empenhado. Parabéns. A aula de hoje vai ser muito boa. Se você tiver alguma dúvida, encaminhe aqui no chat, converse com o professor que está aí presente e mande aqui para nós. Para nós é muito bom, é muito gostoso receber uma pergunta, um comentário. Se você tiver algum comentário sobre algo que está sendo falado, pode mandar no chat, ok? Participe. A aprendizagem se dá pela participação. Não tenha receio de perguntar, de tirar dúvidas. Nós, eu, a professora, o seu professor aí, nós somos aprendizes, assim como você. E nós aprendemos perguntando. Então, você pergunte, não tenha vergonha, ok? Obrigada, professor Eliene. Então, gente, não tenham vergonha, é isso aí, estudar é perguntar. É sanar dúvidas. E como eu falei para vocês, hoje é uma aula que nós vamos aprender conceitos. O primeiro conceito, vamos lá para a tela, é o conceito de modo de produção. Mas antes do conceito de modo de produção, nós vamos aqui fazer a leitura de um texto. O contato entre os homens estabeleceu regras de convívio e fez surgir diferentes agrupamentos, identificados por características comuns entre os membros do grupo, tais como, por exemplo, uma determinada crença sobrenatural, a solidariedade necessária à caça de um animal selvagem de grande porte. São esses pequenos grupos que vão estabelecer o surgimento, mais tarde, de coletividades maiores e mais complexas que podemos chamar de sociedades humanas. Então, o que o texto está falando para a gente? O texto está falando do surgimento dos primeiros agrupamentos humanos, né? Existiam os indivíduos, nós, seres humanos, nós símios, nós primatas, né? Se nós
voltarmos para a biologia e observarmos os chimpanzés, os gorilas, eles já vivem em grupo. Nós também. Nós lá nos primórdios, nós já vivíamos em grupos. Nós somos seres gregários. Nós estamos juntos com os outros. E aí nós começamos, além de estar juntos e nos proteger de alguns animais, nós começamos a organizar esse ficar junto, a estabelecer algumas regras de convívio. Nós começamos a desenvolver a nossa capacidade cognitiva. Nós desenvolvemos, além dessas normas, desenvolvemos também a religião, e isso ajudou na nossa organização. Esses foram os fundamentos das nossas sociedades humanas. Logicamente, bem diferentes das sociedades humanas atuais, mas foi ali que nós começamos a nos desenvolver, a nos tornarmos sociedade. Então, vamos voltar lá. Ao longo da história, diversos tipos de sociedades se formaram e também desapareceram. As diferentes sociedades humanas, entretanto, podem ser classificadas de acordo com a presença de algumas características comuns. Estas podem ser sintetizadas no conceito teórico de modo de produção. Então, isso aqui para vocês já está de boa. Isso aqui a gente passou boa parte da última aula, né, nessa questão de que as sociedades humanas são resultado de relações sociais e, por isso, se transformam no decorrer do tempo. Então, é isso aqui para a gente... Tá ok, as sociedades se transformam no decorrer do tempo. Agora, atenção que esse é um dos conceitos mais importantes da nossa aula. O conceito de modo de produção, vamos lá. Modo de produção, ou seja, agora a definição do conceito. A maneira como a sociedade é organizada como um todo, como toda a sociedade se organiza. Para quê que ela se organiza? Para garantir a sua própria sobrevivência e a sua continuidade, ou seja, a sua reprodução. Atenção, vai mudar de slide, esse aqui é o conceito, muita atenção, é a maneira como a sociedade é organizada como um todo para garantir a sua própria sobrevivência e a sua continuidade. Esse conceito ele é um pouco complexo, mas o título do conceito ele já está esclarecendo para a gente algumas coisas. O nome do conceito é modo de produção. Modo, ele está se referindo à forma, está se referindo à maneira como as diferentes sociedades humanas, no decorrer do tempo, se organizaram para produzir. É isso, né? Como nós, seres humanos, nos organizamos no decorrer do tempo para produzir. Você pode ter alguma dúvida. Produzir o quê, professora? Produzir o quê? O que a gente viu na aula passada? Que o ser humano trabalha para produzir os bens de que necessita. Então, o modo de produção, a forma como as sociedades humanas se organizaram para produzir os bens de que elas necessitavam. É isso, modo de produção. Simples, simples, fácil, fácil. Para melhor compreender o conceito de modo de produção, a gente tem alguns outros conceitos também muito importantes, né? São eles conceitos de bens e serviços. Bens e serviços referem-se aos produtos das atividades desenvolvidas pelo homem, tão diversas como uma aula de sociologia ou uma aula de matemática, uma consulta médica, um atendimento bancário. Bens e serviços são desenvolvidos pelo homem a partir da sua capacidade física e intelectual, a qual chamamos de força de trabalho. Então, gente, vamos lá. Bens e serviços são resultado da atividade do homem. Uma aula de sociologia, uma aula de fundamentos do trabalho, um atendimento lá no mercadinho quando você vai comprar o seu pão. Tudo isso
resultado de trabalho. O resultado do trabalho chamamos então de bens e serviços, né? Antes, na aula passada, a gente estava chamando de resultado do trabalho, que tudo é resultado do trabalho. O que é esse resultado do trabalho? Bens e serviços. É aquilo que o homem produziu com o seu trabalho. Então, atenção, um novo conceito. Bens e serviços. Vamos lá para o próximo conceito. Força de trabalho. Força de trabalho é a capacidade física e intelectual que o homem utiliza para realizar atividades que vão resultar em bens e serviços. Então, gente, trabalho é a ação do homem de realizar alguma coisa. Força de trabalho é essa capacidade que o homem tem para realizar algo, né? Então, eu tenho a capacidade para realizar alguma coisa, eu tenho a capacidade para fazer um bolinho de milho. Se eu vou usar essa capacidade ou não, é uma outra situação, mas eu tenho em mim essa capacidade para realizar o trabalho, ela chama força de trabalho. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida pode mandar aqui no chat para o professor Eliene. Esse assunto realmente ele é um pouquinho complexo. Espero que esteja conseguindo facilitar para vocês. Nós vimos que o homem, por meio do seu trabalho, transforma o meio ambiente ao seu redor para realizar as suas necessidades biológicas e sociais. Todas as vezes em que os elementos da natureza são apropriados economicamente pelo homem, eles se transformam em recursos naturais. Então, né, se vocês voltarem, lembrarem da aula passada, que trabalho é a forma do homem intervir na natureza para realizar as suas necessidades. Então, essa natureza agora nós estamos chamando de recursos naturais. Né? A natureza existe, o homem se apropria da natureza, ou seja, ele realiza um trabalho sobre a natureza para produzir os bens e serviços de que necessita, e aí então os bens da natureza, os recursos da natureza, né, a natureza em si, a gente chama de recursos naturais. Assim, né, um exemplo, assim, podemos chamar as árvores de matéria bruta, que são cortadas em toras de madeira, a matéria-prima, para a fabricação de móveis, produto final. A apropriação dos produtos da natureza pode ser algo positivo ou negativo, como a cura de uma doença ou a produção de uma bomba. Então, assim, o que dá a destinação, a finalidade do trabalho é o homem, né? E o homem, ao se apropriar dos recursos da natureza, o homem, ao realizar trabalho com as suas forças produtivas, ele pode, esse trabalho, ele pode resultar em bens e serviços bons, como pode resultar também em bens e serviços que sejam ruins, né? Aí a gente trouxe o exemplo, ele pode produzir a cura de uma doença, né? Um cientista, um pesquisador vai utilizar todos os recursos que ele tem, o seu trabalho imaterial, os bens disponíveis e produzir um remédio que vai solucionar, que vai auxiliar a vida de muitas pessoas. Ou pode também produzir algo que vai tirar a vida das pessoas, como uma bomba mais potente, como uma arma de longo alcance, né? Geralmente a gente ouve o exemplo do dirigir um carro, né? Quem atropela alguém não é o carro em si, é a pessoa que está dirigindo o carro. Então, os recursos da natureza, as ferramentas, elas estão a serviço da intencionalidade do ser humano, né? Se tem um resultado bom, um resultado ruim, não é o instrumento em si, é a intencionalidade do ser humano que estava utilizando aquela ferramenta. Vamos voltar aqui. Ao utilizar a força de trabalho, o homem pode precisar de ferramentas ou maquinários.
ou seja, de instrumentos de produção. Instrumentos de produção, isso aqui é importante, isso aqui é um outro conceito. Instrumentos de produção é qualquer bem utilizado pelo homem na transformação da matéria-prima e produção de outros bens e serviços. Então, o homem, quando ele se apropria dos recursos da natureza, ele utiliza instrumentos, né? Já faz um bom tempo que as sociedades humanas não utilizam mais somente as suas próprias mãos para realizar trabalho em qualquer ambiente que seja, porque nós já utilizamos uma ferramenta. Lá na pré-história a gente usava um martelinho de pedra, depois a gente começou a usar um machado de ferro fundido e aí tudo isso associado à nossa inteligência, hoje a gente utiliza como instrumentos de produção. Eu, que sou professora, por exemplo, utilizo livros, utilizo o computador com acesso à internet, todas essas ferramentas que são necessárias para a execução de um trabalho, elas são consideradas os instrumentos de produção. E aí a gente vai ver aqui que tem os tipos de instrumentos de produção. Vamos lá. Né? Definimos dessa forma as ferramentas de trabalho, as máquinas e os equipamentos, instrumentos de produção diretos, assim como o local de trabalho e a energia elétrica que utilizamos como instrumentos de produção indiretos. Então, assim, muitas coisas, né, são necessárias para que a gente produza bens e serviços. Mas existem coisas que a gente vai usar diretamente para produzir esses bens e serviços, né? Eu, por exemplo, utilizo diretamente um computador, utilizo diretamente um livro, né? Mas é também preciso lembrar que é preciso a energia elétrica, é preciso uma residência. Então, assim, esses vão ser os instrumentos de produção indiretos, aqueles instrumentos que de forma indireta nos auxiliam na produção desses bens e serviços. Às vezes a gente não se dá conta, por exemplo, da energia elétrica. É um bem que já está na nossa sociedade há muitos anos, né? Mais de 100 anos que a gente utiliza energia elétrica. Então, é um bem que a gente não se dá conta muito porque ele está sempre disponível. Mas quando falta energia, aquele bem que está faltando na nossa vida, todas as pessoas ficam, de certa forma, muito alteradas, porque hoje várias coisas na nossa sociedade a gente não pode fazer sem o uso da energia elétrica. E ela não é um bem direto, ela é um bem indireto. Aqui agora vamos ver outros conceitos importantes. A união entre as matérias-primas, que é os antigos recursos naturais, né, que agora a gente chama de matérias-primas, e os instrumentos de produção dá origem aos meios de produção, ou seja, aos meios que serão utilizados para a produção de bens e serviços. Então, esse outro conceito de meios de produção, ele é mais um exemplo de como o nome do conceito ajuda a gente a entender o que o conceito significa. Eles são os meios de produção, eles são também as formas pelas quais nós, homens, vamos utilizar esses meios para poder realizar alguma coisa na sociedade, realizar os bens e serviços. É muito importante a gente atentar para o nome, porque o nome já dá uma dica daquilo ao que o conceito se refere, né? Vamos novamente, um outro conceito importante, o conceito de forças produtivas. É a união entre a força de trabalho e os meios de produção dá origem às forças produtivas, ou seja, a forma específica pela qual o homem utiliza as matérias
e ferramentas para realizar suas necessidades biológicas e sociais. Então, as forças produtivas, elas são a união da força de trabalho, ou seja, da capacidade do homem realizar e do uso das diferentes ferramentas que o homem pode utilizar para realizar os seus bens e os seus serviços, né? Então, são esses conceitos que são importantes, né, para a gente poder aprofundar o nosso conhecimento no conceito de modo de produção. Professor, o senhor gostaria de dar algum exemplo, fazer alguma intervenção? Então, para entendermos um aspecto do modo de produção que me chama muita atenção, Márcia, é que produção, nós somos seres de produção, não vivemos sem produzir. Você experimenta viver sem comer nada. Como é que você vai comer? Vai ter que trabalhar, vai ter que produzir. Ora, a maneira como nós produzimos algo para sobreviver é, no fundo, a nossa maneira de ser. Então, quando nós falamos modo de produção, e aí falamos para você, modo de produção é um meio da sociedade, mas a sociedade é feita de todos nós. Eu, você, seu pai, sua mãe. Então, quando falamos modo da sociedade, estamos falando que o modo de produção é o seu modo de ser, é o seu jeito de ser e de existir. Não há como existir sem produzir. E aí, a super importância de compreendermos melhor a nossa maneira de ser. Vocês já são, eu já sou, já produzimos, mas para compreendermos melhor a nós mesmos, nós precisamos refletir. Esses conceitos que vocês estão vendo ajudam exatamente isto, a pensarmos sobre o nosso jeito de ser. Força de trabalho e os meios de produção. Como apareceu no esquema de vocês. É como se fossem os dois pés da nossa existência. O nosso jeito de ser tem um pé, uma perna, força de produção. Tem uma outra perna, meios de produção. Então, esses dois elementos, eles nos sustentam e nos fazem caminhar, nos fazem ser. Ok? Muito bem. Obrigada, professor Eliene. Então, gente, as forças produtivas, elas são referentes à capacidade do homem de criar em cima daquilo que ele já tem. Então, como é a união entre a força de trabalho e os meios de produção, o homem já tem essa capacidade de realizar trabalho e ele já tem os instrumentos para realizar esse trabalho. Como ele vai fazer esse trabalho, isso depende da capacidade criativa que o homem tem. E aí, quando você une os meios a força de trabalho e os meios de produção, o homem vai, em certa medida, ele não é totalmente livre, mas em certa medida, ele vai escolher a forma como ele vai trabalhar. A forma como os homens e as sociedades se relacionam para utilizar as forças e os meios de produção é chamada de relação de produção. São as relações de produção e as forças produtivas que vão orientar a organização e o funcionamento da sociedade e estabelecer os diferentes modos de produção. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. A relação entre os homens, a forma como eles vão se relacionar dentro da sociedade é que vai dirigir como o homem vai utilizar a capacidade que ele tem para realizar trabalho e vai utilizar os meios que ele tem para produzir. Então, se a gente voltar lá no nosso exemplo da aula passada, do pãozinho francês, né, que a gente falou que em tudo há trabalho, que para produzir um pão
tem muito trabalho investido de quem amassou o pão, de quem vendeu o pão, mas também de quem plantou o trigo, de quem colocou o trigo na máquina, né? Eu acho que vocês vão lembrar desse exemplo. Então, utilizando aquele exemplo, o que é o trigo? Né? O trigo são os recursos naturais que a gente tem para utilizar, fazer um pãozinho. O padeiro, ele tem o conhecimento de como fazer o pão e ele tem a força física para amassar a massa e fazer um pão. Então, ele vai utilizar a sua força de trabalho, que é a sua capacidade intelectual e a sua capacidade física para fazer um pãozinho. O pãozinho em si, ele é um bem e ele é um serviço, né? Porque ele é o resultado desse trabalho. E os maquinários que a gente vai utilizar para assar o pão, que vai utilizar, se no caso for utilizar uma estufa, para o pãozinho crescer mais, ficar fofinho. Esses são os instrumentos de produção. Uma mesa sobre a qual o padeiro vai amassar o pão. São exemplos de instrumentos de produção, porque são as ferramentas que o padeiro vai utilizar. Então, no exemplo da aula passada, que vocês compreenderam bem, nós podemos também utilizá-lo para aprender esses conceitos de matéria-prima, de força de trabalho, de instrumentos de produção, de bens e serviços, né? Porque essas ideias, esses conceitos, embora seja um pouco complexo da gente compreender, eles são conceitos que se referem à nossa realidade. São conceitos a partir dos quais a gente vai poder compreender melhor a realidade em que a gente vive. Então, dessa forma, espero que tenha ficado mais claro o entendimento de vocês. Vamos voltar aqui e reforçar o que é o conceito de modo de produção. Modo de produção é a maneira como a sociedade é organizada para garantir a sua própria sobrevivência e a sua continuidade. Né? Esse foi um dos conceitos mais importantes da aula. Professor, o senhor tem alguma intervenção para fazer? Isto, lembra que eu falei que quais são os dois pés do nosso jeito de ser? Então, a força de produção e os meios de produção, né? As forças de trabalho, os meios de trabalho, e isso nos fazem caminhamos sobre isso. Agora, relação de produção, não dá para todo mundo fazer a mesma coisa, é preciso dividir as tarefas. Então, vamos dividir as tarefas, conceito de relação de produção. Então, podemos trabalhar com a ideia dos braços. Você tem as duas pernas e tem os dois braços para me relacionar com as outras pessoas, pegar na mão, dividir tarefa mesmo. Então, a nível de imaginação, seria esta a imagem para ajudar a memorizar. Então, nosso jeito de ser, dois conceitos, força de produção, força de trabalho e instrumentos de produção, meios de produção. E relação de produção, os nossos braços. Ajudou a memorizar? Mas aí tem uma pergunta que eu estou aqui na cabeça e não consigo. Falamos sobre modo de produção, caracterizou, deu para entrar aí, dissecar, ver aí os detalhes, como se fosse numa lupa, olhando detalhadamente o modo de produção. Mas quais são as características? Como é que nós podemos caracterizar o trabalho, o modo de produção? Eu estou com isso na pergunta, está isso na minha cabeça. Professora, poderia responder isso aí para a gente? Obrigada, professor. Poderia responder sim, inclusive é uma excelente pergunta. Quais são as características dos modos de produção? Por que modos de produção? Porque existiram mais de um modo de produção no decorrer da nossa história, né? Então, vamos para as características. As características do modo de produção. Ele tem um nível, ele tem uma esfera, ele tem um aspecto que é econômico, que é a forma pelo qual a sociedade se organiza para produzir os seus bens materiais. Ele tem um nível jurídico-político,
que é relativa ao estabelecimento de normas e a sua transformação em leis, que devem ser obedecidas por todos os seus membros, com a consequente criação de instituições que garantam o seu cumprimento. E ele tem ainda um outro aspecto, que é o aspecto, o nível, a esfera ou a característica ideológica, que é relativa à invenção de tradições, costumes e ideias que devem ser entendidas como naturais e que, por isso, devem ser seguidas por todos aqueles que pertencem a uma determinada coletividade. Né? Isso, gente, por quê? Porque o modo de produção é a forma como as sociedades humanas se organizaram em um determinado período do tempo para produzir os seus bens e serviços. E aí a gente pode produzir, nós podemos nos organizar na esfera material, né? Quem vai fazer o quê? É isso que o professor Eliane estava comentando. Nem todo mundo pode produzir pãozinho francês, nem todo mundo pode ser padeiro, né? Preciso que alguém seja o padeiro, que o outro alguém seja o açougueiro, que o outro alguém seja o professor, que o outro alguém seja o médico, né? Então, há essa divisão real, mas há também uma lógica que ela é uma lógica da legislação. Para as sociedades se organizarem, elas precisam de normas, né? Do que pode fazer, do que não pode fazer. Então, esse é o aspecto da organização jurídico-político, né? De quem está autorizado a fazer alguma coisa. Imagina só se qualquer pessoa estivesse autorizada a prender as pessoas, né? Isso não acontece. Só quem pode prender as pessoas é a polícia, né? Então, essa organização da legislação se refere a esse nível jurídico-político. E aí existe também uma outra forma de organização, que é a organização dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das justificativas culturais que nós temos e que orientam, que organizam a nossa vida, né? Por exemplo, a nossa crença religiosa ou as nossas crenças de uma forma geral, né? Tem gente que não acredita em religião, em contrapartida, acredita muito na ciência, na capacidade da ciência de realizar e de resolver os nossos problemas. Então, o nível ideológico compreende esses aspectos do nosso pensamento. Todos esses três aspectos têm essa finalidade de organizar a produção dos nossos bens e serviços. E essa organização da produção, ela é muito relativa às nossas necessidades. As nossas necessidades reais no sentido de biológicas, e as nossas realidades sociais, né? Aquelas necessidades que estão de acordo com o meio ambiente que a gente vive. Por quê? Porque vocês lembram que o trabalho é para realizar essas nossas necessidades? Então, a forma como a gente se organiza para suprir essas necessidades vai variar no tempo, vai variar no espaço. Por quê? Porque nós, aqui em Rondônia, nós temos tipos de necessidades. Por exemplo, nós temos uma preocupação com a chuva, porque chove. Mas as pessoas que moram lá no Polo Norte, elas têm outras necessidades. Elas não têm uma necessidade, por exemplo, se o rio vai encher. Mas elas têm uma necessidade se vai cair uma nevasca e vai todo mundo morrer congelado. São necessidades diferentes, que exigem uma organização diferente, né? Então, nós vamos continuar nessas diferentes formas que nós nos organizamos, né? Nós nos organizamos em vários meios de produção antes do modo de produção atual. Um meio de produção foi o meio de produção tribal. O outro meio de produção foi o meio de produção escravista. O outro ainda foi o meio de produção feudal. O outro foi o meio de produção capitalista. Vamos lá para o meio de produção tribal. Lá predomina o trabalho coletivo. A divisão das atividades ocorre por idade ou por sexo, ou por ambas. Quase todas executam as atividades necessárias para manter a comunidade.
O modo de produção tribal, lá as pessoas estão bastante integradas ao meio em que vivem e as suas atividades relacionadas à produção de bens não se tornam uma parte específica da vida, não há um mundo do trabalho. Marshall Sahlins, ele é um antropólogo, ele é um estudioso da cultura do homem. Ele chama essas sociedades de sociedades do lazer, pois nessas sociedades dedicam-se poucas horas ao que nós chamamos de trabalho. Então, gente, essas pessoas possuem certas necessidades que podem facilmente ser resolvidas em poucas horas daquilo que a nossa sociedade considera um trabalho, né? Então, eles vivem bastante integrados ao meio, eles não se dividem muito para produzir os bens de qual eles necessitam, eles são esse modo de produção. O outro modo de produção, esse sim, eu acho que vocês já estudaram, é o modo de produção escravista. Ele caracterizou a maioria das sociedades da antiguidade, nas quais o Estado passou a existir para garantir a dominação social, política e econômica de um pequeno grupo sobre a maioria da população. A escravidão tornou-se responsável, através do seu trabalho, pela produção da riqueza, que era desfrutada pela classe dominante, formada principalmente pelos proprietários de terras e grandes comerciantes. O trabalho era algo penoso e detestável. Era algo que cabia apenas àquelas pessoas consideradas inferiores e que se encontravam nas camadas mais baixas da sociedade, ou seja, os escravos. Então, gente, nesse modo de produção, a riqueza, né, os bens e serviços da sociedade, eles eram produzidos pelos escravos, né, e com todas aquelas características de escravidão que eu acho que vocês já estudaram lá na história, né? Eles não tinham direito a salário, eles não tinham direito a nenhuma condição de cidadania. Eles podiam ser posse de outras pessoas, né? Essa foi uma forma pela qual nós, seres humanos, nos organizamos e já produzimos a nossa riqueza dessa forma, né? O modo de produção feudal é característico do Japão, né? E durante toda a Idade Média. O modo de produção feudal, ou feudalismo, era baseado em relações servis de produção e na propriedade do senhor sobre a terra. Segundo a visão dominante propagada pela Igreja Católica, o trabalho manual era uma maldição por ser um dos frutos do pecado original dos homens, né? Então, no modo de produção, uma pessoa não era a dona da outra, mas existia também muita exploração, o trabalho, né? A produção das riquezas de forma mais bruta, ela também era considerada uma coisa menor, uma coisa que só as pessoas que eram, de certa forma, indignas, que realizavam aquele trabalho, né? Entretanto, houve uma mudança na ideia de trabalho, né? Tanto que hoje não é mais dessa forma, né? Nas sociedades feudais e escravistas, o trabalho é sempre muito desvalorizado, realizado por aqueles que não eram socialmente importantes, como escravos, servos e pessoas que não eram da corte. A vida nessas sociedades, a organização social é orientada por relações de parentesco, de religião e de honra. Com o fim do período feudal e o surgimento do mercantilismo, o acontecimento da Revolução Industrial e a instalação do capitalismo, o trabalho teve o seu sentido alterado. Por quê? Porque, enquanto relação social, ele se alterou no decorrer do tempo, né? Então, o trabalho, que era algo ruim e sem valor, destinado àqueles que eram punidos por Deus, o trabalho, então, passou a ser algo bom, a ser algo desejável, né? E aí houve muitas coisas que modificaram, né, as formas de trabalhar, né? Por exemplo, foi modificado,
né? Antes se produzia em casa, houve essa separação entre a casa e o local de trabalho, né? Depois se separaram o trabalhador e seus instrumentos. Depois retiraram as terras e a possibilidade de acesso às matérias-primas, ou seja, o trabalhador perdeu seus meios de produção, porque se ele não tem mais matéria-prima, se ele não tem mais terra para produzir, né, ele não tem mais o meio de como produzir, ele ficou apenas com o seu trabalho, com a sua força de trabalho. Restou, né, dessa forma, ao antigo servo empregar-se em algumas das nascentes fábricas e vender a sua força de trabalho. Esses processos formaram a base do atual modo de produção, ou seja, o modo de produção capitalista. É o modo de produção em que nós vivemos, que nós produzimos a nossa riqueza hoje em dia, né? O modo de produção capitalista, ele é o meio pelo qual os homens produzem os bens de que necessitam. Aliás, o trabalho, né, ele é esse meio. E por que que isso acontece? Porque os bens têm um valor de uso, ou seja, eles têm uma qualidade, né, para satisfazer a nossa necessidade, determinado por suas condições naturais. Então, gente, esse valor de uso é o valor que um bem tem para ser usado, né? Então, houveram todas essas modificações na sociedade e houveram essas modificações no mundo do trabalho, no decorrer do tempo, e aí nós passamos, então, a produzir não mais nas nossas próprias terras, a produzir não mais com as nossas próprias ferramentas. Nós passamos a utilizar aquilo que não podia nos ser tirado, a nossa capacidade de trabalhar. Então, a nossa força de trabalho foi retirada, então nós começamos a produzir dentro das fábricas, né? E nós produzimos o quê? Bens que têm o valor, né, de serem utilizados, né? Um sapato. Você produz um sapato para não andar descalço. Ele tem esse valor de uso. Professor? Eu quero ajudar vocês no próximo slide. Professora, passa para eles visualizarem o próximo slide. Acompanhe a leitura comigo. Quando produzimos mais bens do que necessitamos, trocamos esses bens por outros. Acumulação. Produzimos banana e trocamos por manga. Na atualidade, não trocamos os bens por outros bens. Trocamos os bens por dinheiro. Por isso, dizemos que são produzidos bens com valor de troca, ou seja, bens que são produzidos apenas para serem trocados por dinheiro. Nisto, o modo de produção capitalista, o valor e a quantidade de dinheiro. O valor e a quantidade de dinheiro pelo qual os produtos serão trocados, será medido pela quantidade de trabalho que foi necessária para a confecção. Desta maneira, desta forma, o homem não realiza trabalho para produzir todos os bens de que necessita, nem usa a mão de obra escrava para produzir esses bens. No capitalismo, o homem vende a sua força de trabalho, ele a troca por dinheiro e usa o dinheiro para adquirir os bens que necessita. Nisto, olha só, é o trabalho que dá aos bens o valor de troca, e não o contrário. Olha aí, o trabalho incorpora valor aos meios de produção, ou seja, matéria-prima mais instrumentos de produção. Uma vez que a terra não produz sozinha, precisa do homem que a trabalhe. Nem as máquinas funcionam sem que alguém as acione. Ou seja, o modo de produção capitalista organiza o trabalho de tal forma que
Olha aí, 3 coisas. Sejam produzidos bens com valor de troca em excesso, para que esses produtos possam ser vendidos e, olha o terceiro elemento, e possam gerar riquezas para os donos dos meios de produção. Nisto, olha aí, centralidade do trabalho. É a centralidade do trabalho. É aqui que o trabalho se torna elemento central na nossa sociedade, porque é por meio do trabalho remunerado que se agrega valor aos meios de produção. Então, gente, o que o professor Eliane falou é muito importante. O nosso trabalho, o trabalho do homem, ele agrega valor aos bens. Por isso o trabalho, ele é central na nossa sociedade capitalista. O trabalho assalariado agrega esse valor. O modo de produção e a centralidade do trabalho foram 2 dos importantes conceitos dessa aula de hoje. Espero que vocês tenham podido compreender isso. Mandem as dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem. A aula de conceito é aula pesada, então mandem as dúvidas. Eu e o professor Eliane, a gente está aqui aguardando. Aproveitem o intervalo para mandar para a gente, para daqui a pouco a gente já fazer as respostas, tá bom? Obrigada. Mande as... Bem-vindos novamente, alunos, alunas, tutores do EAD de todo o estado de Rondônia. Bem-vindos mais uma vez. Antes de começar a resolução do exercício de hoje, eu vou dar prosseguimento no conteúdo. Eu sei que vocês já têm esse conteúdo e aí nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que o professor Eliane falou. O que ele falou para a gente? Ele falou para a gente que o capitalismo produz bens e serviços com valor de troca, ou seja, bens e serviços que podem ser trocados por dinheiro. E esses bens e serviços que podem ser trocados por dinheiro, eles têm esse valor, ou seja, eles podem ser trocados por dinheiro porque o homem trabalhou sobre eles. Por quê? Porque o trabalho agrega, o trabalho soma, o trabalho contribui para que o bem e o serviço tenha valor e que esse bem possa ser trocado por dinheiro no mercado. E que essa característica do valor do bem que é dado pelo trabalho do homem é que transforma o trabalho em uma questão central do atual modo de produção que nós vivemos, que é o capitalismo. E também nós vimos que antes do capitalismo existiu o modo de produção feudal, existiu o modo de produção tribal, existiu o modo de produção escravista, né? Existiram antes desse atual modo de produção que tem o trabalho como uma questão central, né? Devido à sua capacidade de agregar valor. E nós já vimos, é uma coisa que a gente está sempre revendo, é que o trabalho, a sua organização, ela se transforma no decorrer do tempo. E aí nós vimos lá a maquinofatura, né, que o professor Eliane também comentou. Então, agora nós vamos avançar um pouco mais nessas ideias. Por quê? Porque desde que o capitalismo de fato se implantou e começou a realizar, né, a organizar a sua forma de trabalho, houveram transformações, muitas, mas houveram transformações que são mais recentes. E aí é dessa transformação que a gente vai falar agora, né? Que dessas transformações que foram feitas pelo Henry Ford, e pelo Frederick Taylor. Essas transformações, elas são chamadas de Fordismo e Taylorismo, né? Quem foram essas pessoas, né?
cujos nomes se transformaram em conceitos. O que essas pessoas fizeram para o nome delas se transformar em conceitos? Então, vamos lá. O Frederick Taylor, ele observou a realidade das fábricas e viu que as atividades de produção não deveriam ser apenas divididas entre várias pessoas. Ele percebeu que era preciso estudar e organizar a produção. Organizar os horários, organizar a divisão, controlar as atividades, mecanizar algumas etapas deveriam ser feitas por máquinas, e ele chegou a escrever um livro sobre isso, que chamou Os Princípios da Administração Científica, né? E o Henry Ford, ele foi o dono das empresas Ford, né, empresa de carro. E ele fez o quê? Ele aplicou e melhorou o modelo de administração científica proposto pelo Frederick Taylor. Então, o Taylor pensou e o Henry Ford aplicou, né? Ele organizou a sua fábrica com espaço e distribuiu as máquinas, pensando na velocidade, na precisão e na simplificação do seu modelo de automóvel, né? Então, esses termos, eles se referem ao aumento da produtividade com o uso mais adequado de horas trabalhadas, com a divisão das tarefas, com o uso de maquinário especializado, né? Isso representou uma grande revolução na produção dos bens. E as pessoas chegaram a acreditar que o Fordismo era a melhor e mais adequada forma de produzir bens, né? Entretanto, como eu falei para vocês, as relações sociais elas se transformam no decorrer do tempo. E o Fordismo apresentou limites, né? Então, a partir dos anos 60, vejam, são mudanças bem recentes, porque a partir dos anos 70, são poucos anos, considerando a história. Os donos de empresas, eles começaram a buscar novas formas de organizar o trabalho, né? Uma dessas formas que eles pensaram foi alterar as rotinas de trabalho e a utilizar a tecnologia, né? A tecnologia, sobretudo, dos computadores conectados à internet. Ou seja, a comunicação quase instantânea trouxe a vida do homem contemporâneo e alterou o mundo do trabalho. A partir dos anos 70, então, a gente tem esses dois fenômenos de automação e teletrabalho. Professora, o que é automação? Automação é quando o maquinário ele pode ser programado. É o processo tecnológico pelo qual as máquinas executam atividades relativamente complexas sem a necessidade de um operador fixo. Apenas um homem pode operar várias máquinas, às vezes a quilômetros de distância. Então, a automação, a máquina, ela realiza o trabalho sem a necessidade de um operador fixo. A outra forma de trabalho é o teletrabalho. Enquanto que a automação pode desprezar a necessidade do homem, o teletrabalho é realmente o trabalho que ele pode ser executado distante do local de trabalho, né? O trabalhador utiliza a tecnologia da informação e não há necessidade de estar na fábrica ou na empresa para realizar a atividade. No teletrabalho, há um vínculo entre trabalhador e empresa, tal como a carteira assinada ou o contrato de trabalho. Existe uma outra forma de trabalho, que é o de trabalho moderno, que é o trabalho informal. É aquela atividade, que pode ser qualquer atividade, que é realizada sem o estabelecimento de um vínculo formal e que não garante qualquer benefício entre empregador e empregado. Então, gente, essas transformações recentes que aconteceram no mundo do trabalho, elas estão relacionadas ao uso da tecnologia. A primeira, a automação. A máquina faz o trabalho sozinha. Qual a contrapartida do homem? Pensar e produzir a máquina. Depois, apertar um botão e ligar a máquina, que a máquina vai realizar trabalho sozinha. E qual a outra transformação? O teletrabalho, né? Que é um trabalho realizado fora
do local de trabalho, né? Um trabalho que você pode realizar na sua casa. E a outra forma de trabalho é o trabalho informal. Esse trabalho informal já é relativo à nossa próxima aula, né? O trabalho informal, ele é um trabalho que não está regularizado, né? Um trabalho que, de certa forma, está fora da legislação, né? Esse aqui é o link para a nossa próxima aula. Agora vamos para as atividades e para as dúvidas que vocês tiveram, para os comentários, né? Eu estou muito empolgada com esses comentários, que na última aula, apesar do tempo difícil e dos meios tecnológicos não estarem ajudando muito, né? Vocês participaram bastante. Então agora eu estou esperando assim, ó, um monte de participação de vocês. Professor Eliene, tá bombando aí o chat? Sim, já temos as respostas da primeira questão. Podemos ir para a primeira questão e fazer a leitura, e quero saber da senhora qual é a resposta correta. Questão do modo de produção. Então, gente, modo de produção, não tem dúvida, né? Por favor, a aula toda foi sobre modo de produção. A questão A, modo de produção, a maneira, a forma, o jeito, como a sociedade é organizada. Para que essa sociedade está organizada? Garantir a sua própria sobrevivência e a sua continuidade no tempo, ou seja, a sua reprodução. Isso aqui, gente, isso aqui tem que estar na ponta da língua de vocês, na ponta do dedo de vocês. 50% da aula foi sobre modo de produção, né? Esses conceitos que estão aqui, eles são relativos aos aspectos do modo de produção, ó. Leis obedecidas, as tradições, né, os costumes, a sociedade organizada para produzir os bens, né? Então, esses conceitos aqui não, eles são relativos a outra coisa. Letra A. Quem foi de letra A? Ah, da letra A foi a Fanny, olha, lá de Ji-Paraná, participou em peso, parabéns aí para Ji-Paraná. Então, lá da escola, a professora Fanny, da escola Irmã Dorothy, postou a resposta correta. Lá da escola Emburana, a professora Rosineia também postou a resposta correta. A professora Leuda, da escola Jorge Teixeira, também de Ji-Paraná. E do distrito de Nova Londrina, de Ji-Paraná, a professora Ana Márcia, da escola Jorge Teixeira, também postou a resposta correta, professora. E agora, na questão 2, já tem gente postando. Tem duas respostas já aqui. Será que acertaram? Aqui, ó. Como é a questão? Da questão 2. Quais os componentes do modo de produção, né? Exatamente. Então, nós temos aí a resposta correta. A resposta correta é a letra A, né? O modo de produção, ele tem o nível econômico da organização material, ele tem o nível jurídico-político relativo às normas e ele tem o nível ideológico, que é relativo à cultura, é relativo à forma como as pessoas pensam, né? A alternativa B, por que que não é? Nível econômico, nível tecnológico, nível informal, não, essas aqui são características recentes do trabalho, não são características do modo de produção. Então, a letra C, nível jurídico, nível político, informal e tecnológico, novamente, são características recentes do trabalho. Letra D, nível econômico, ok. Nível natural, nível ideológico está ok. Nível natural, não. Natural a gente viu das matérias-primas, mas esse aqui não é característica do modo de produção, não. Quem foi de letra A, está correto, acertou, é isso aí mesmo, prestou atenção na aula. Então, quem foi de letra A, postou aqui para nós a professora Francinalda. Ela postou que era esta a resposta. A professora Fanny também postou, lá da escola Irmã Dorothy de Paraná, também postou esta resposta. Atenção, a professora Francinalda é lá da escola Albino, aqui mesmo de Porto Velho.
Também o professor Valdir, lá da Escola Boa Esperança de Alta Floresta, também postou que os estudantes lá acertaram a questão. Então tem uma questão que se eu não me engano, é a 3, que é de VOF. Tem gente que já está postando aqui as respostas. Vamos ver as respostas que eles trouxeram. Olha aí, a professora Fanny de Ji-Paraná, de Irmã Dorothy, participando em peso. Todas as questões aqui, elas estão participando da escola Irmã Dorothy. Muito obrigado, parabéns. Postou a resposta que a 3 tem. As 3 primeiras da 3 são falsas e a última é verdadeira. Então é falso, falso, falso e verdadeiro. Será que acertaram, professora? Vamos ver, né? Vamos ver na tela como é que tá. Olha só aqui as respostas. A primeira questão: o modo de produção atual, o modo de produção capitalista, é caracterizado pela pouca quantidade de horas de trabalho, pelo uso intensivo de tecnologia e pelo trabalho escravo? Não, ele não é, não. Nada de trabalho escravo. Se existir trabalho escravo, ele é ilegal e nem pelas poucas horas de trabalho. Então, essa é a afirmativa falsa. A primeira, falsa. A outra: a centralidade e valor do trabalho caracterizam o modo de produção feudal? No feudalismo, não. No feudalismo, o trabalho ele não era valorizado. O trabalho era indigno, era daqueles que não eram indignos, né, das pessoas de baixa estatura social, não tinha valor o trabalho. Então, essa alternativa também é falsa. A seguinte: as pessoas bastante integradas ao meio em que vivem e a ausência da separação entre as atividades de produção de bens e as demais atividades são características do modo de produção tribal. Sim, são no modo de produção tribal, que também foi chamado de de sociedade do lazer, né? As pessoas são integradas ao meio, as pessoas, né, elas realizam atividades de produção de bens pouco, né? Tanto que fala que elas não têm um mundo do trabalho, elas são as sociedades tribais realmente. Então, essa aqui, ela é verdadeira, né? Essas são realmente as características desse modo de produção. A seguinte é verdadeira. Vamos ver por quê. A separação entre a casa e o local de trabalho e entre o trabalhador e seus instrumentos aconteceu no período de transição entre os modos de produção feudal e capitalista. Foi sim. Nós vimos que isso realmente aconteceu, que foi modificada a ideia de trabalho, né? O trabalho, nesse momento de transição, ele deixou de ser uma atividade indigna, destinada aos escravos, destinada aos servos, destinada àquelas pessoas que tinham pouco ou nenhum prestígio social, porque o trabalho não conferia esse prestígio social. E essa mudança aconteceu, essa mudança foi lenta e nesse processo aconteceu também, foi retirado do trabalhador os recursos naturais que ele utilizava, né, os recursos da natureza, foi retirado do trabalhador as terras que ele possuía e as ferramentas que ele possuía. Então, foi retirado do trabalhador também os seus meios de produção. O que ficou para o trabalhador? Ficou a sua força de trabalho. Por causa disso, que ele se torna, então, um operário, um trabalhador assalariado, porque ele não possui mais os meios da sua produção, né? O professor Eliane comentou que existem outros donos desses meios de produção, que não são mais o trabalhador. Por isso, a questão ela é verdadeira.
E olha aqui, quem postou corretamente, parabéns aí para todos aqueles que fizeram o exercício, para você que fez o exercício e não acertou tudo, mas fez o exercício de pensar, parabéns para você. E quem acertou foi, segundo aqui, a professora Jusceli, lá da escola Ana Neide Alta Floresta. Parabéns para você, estudante que acertou. E também vibrando, está assim empolgado por terem acertado, lá também da escola Alta Floresta, lá de Alta Floresta, da escola Boa Esperança. O professor Valdir está postando aqui que está entusiasmado com os estudantes que estavam empolgados por terem acertado a questão. Acertaram também lá de Ji-Paraná, a escola Jorge Teixeira. Muito obrigado aí pelo acompanhamento dos estudantes, professora Leuda. E a professora Ana Márcia, lá do distrito de Nova Londrina, também postou que os meninos acertaram. Meninos e meninas, parabéns para você, estudante. Agora nós vamos para a quarta questão. A quarta questão está falando sobre o modo de produção capitalista. Nós podemos dizer que os trabalhadores... Então, é uma questão sobre os modos de produção capitalista. Qual é a resposta? Já tem gente dando as respostas aqui, professora. Então, vamos ler a questão, professor. No modo de produção capitalista, podemos dizer que os trabalhadores... E aí nós temos algumas afirmativas sobre a questão dos trabalhadores dentro desse modo de produção. As afirmativas são as seguintes, né? A primeira afirmativa: não produzem todos os bens de que necessitam. A segunda afirmativa: trocam a sua força de trabalho por dinheiro. A terceira afirmativa: realizam trabalho para produzir bens com valor de troca. A quarta afirmativa: produzem bens que serão vendidos aos outros trabalhadores. Todas essas afirmativas aqui da questão, elas são alternativas verdadeiras. Todas essas alternativas são, sim, características dos trabalhadores no modo de produção capitalista, né? A gente viu lá que eles não produzem todos os bens de que necessitam. Por quê? Porque esses bens, eles são trocados pelo seu valor de troca. Eles trocam a sua força de trabalho por dinheiro. Sim, porque eles não têm mais os meios de produção. Eles realizam trabalho para produzir bens com valor de troca. Sim, porque é esse trabalho que agrega esse valor de troca aos bens que são produzidos. Eles produzem bens que serão vendidos aos outros trabalhadores. Sim, porque os trabalhadores realizam atividades que são diferentes. Nem todos são padeiros, nem todos são costureiras, né? Nem todos realizam a mesma atividade. Então, todas essas são, sim, características dos trabalhadores no sistema capitalista, e a resposta correta é a B, né? A gente tinha lá: todas as alternativas são falsas, todas são verdadeiras, somente uma é verdadeira, somente uma é falsa ou duas são falsas, né? A correta é a letra B. Todas as alternativas são verdadeiras, porque todas elas são, sim, relativas aos trabalhadores nesse modo de produção. O que mais, professor? Então, professora Pamela, lá de... Cadê? Lá de Rolim de Moura, da Escola Maria Carmo, ela postou que os estudantes tinham marcado também a letra D. Alguns marcaram a B e outros marcaram a D. Eles compreenderam aí, quem marcou a letra D compreendeu por que a letra B aí na escola, professora Pamela?
Então, espero que tenha ficado bem claro. Os demais, todos marcaram que a resposta era a letra B. Lá do Distrito Nova Londrina, da Escola Jorge Teixeira, marcaram B. Os estudantes da Irmã Dorothy, lá de Ji-Paraná, também marcaram letra B. Os estudantes lá de Alta Floresta, da Escola Ana Ney, também marcaram letra B. Também acertaram os estudantes da Escola Emburana, de Ji-Paraná, da Escola Jorge Teixeira, de Ji-Paraná, não de Nova Londrina, de Ji-Paraná, de Ji-Paraná. Lá da Escola Marechal Rondon, de Cerejeiras, também acertaram. Obrigado pela participação aí. A professora Paulina reforçou aqui que em Extrema, lá na Escola Jaime Peixoto, participando aí, muito obrigado pela participação, também acertaram. E aqui na Escola Boa Esperança, em Alta Floresta, marcaram a alternativa A. Aí eu pergunto, professor Valdir, os estudantes compreenderam porque é a questão B? Espero que sim, se não, manda aqui a questão no chat para nós ajudarmos também, se for o caso. Mas tem gente lá de Boa Esperança, está dizendo aqui o Valdir, que acertaram e marcaram a letra B. E é isso aí. O nome da escola é Ana Nery e não Ana Ney. Ok, está corrigido. Vamos agora para a última questão, né, professor? Tem uma última questão agora, questão 5. Isso, a questão 5, vamos ler. Cite uma recente transformação do mundo do trabalho e dê um exemplo do seu cotidiano, né? Então, quais foram as recentes transformações do mundo do trabalho, né? Os autores consideram aquelas que começaram a partir dos anos 70, né? São as mais recentes. Essas transformações recentes, a gente pode colocar lá que foi a automação, que foi o teletrabalho ou até mesmo o trabalho informal. Mas principalmente essas duas aqui, automação e teletrabalho, que são realmente duas transformações recentes que têm a ver com o uso da tecnologia, né? Que foi o que a gente já viu. Então, vocês deveriam citar, né? Vocês deveriam falar que é a automação ou que é o teletrabalho, e aí deveriam citar um exemplo próximo, né? Um exemplo desses tipos de trabalho que vocês já viram, que vocês sabem um lugar onde tem, porque como eu falei para vocês, conceito se refere à realidade, né? Então, eu queria que vocês analisassem a realidade próxima de vocês e identificassem essas duas formas de trabalho, se existiu ou não próximo de vocês. Houve algum comentário, professor? Desta questão 5, não, mas o professor Valdir, ele está pedindo aí para fazer justiça aos seus estudantes, porque ele postou que a resposta da 4 era a letra A, mas é ele que postou errado e todo mundo lá da Escola Boa Esperança em Alta Floresta acertou a questão anterior. Tá feita a justiça. Agora, nós temos aí uma atividade de percurso, né, professora? Sim, atividade de percurso, gente. Atividade de percurso é um questionário com 10 questões. Essa atividade de sala, ela já foi planejada para que vocês se ambientassem com essa atividade de percurso, né? São perguntas muito parecidas com essa que a gente teve aqui de marcar. Então, vocês vão ter que fazer análise das afirmativas, dizer se elas são verdadeiras ou não, né? E aí, dar a resposta correta. Façam a leitura dos textos base, né? Façam a leitura dos slides da aula. Esses materiais são importantes para vocês realizarem essa atividade. Por favor, nós estamos aqui trabalhando para que vocês possam realmente usufruir desse curso. Para a próxima aula, estejam atentos também a essas questões, né? Professor Eliane, vamos lá?
Se você tiver alguma dúvida, tá aí o professor presidencial, parceiro, não melhor, trabalhamos juntos para que todos nós possamos construir uma Rondônia, um estado melhor, através desse curso do cooperativismo. Semana que vem tem mais aula, vai ser muito bom, você vai gostar muito. Revise as aulas. Se você está com dúvida, vai lá no YouTube, dê uma olhada. Vai lá no nosso canal do IFRO lá e dê uma olhada, revise as aulas, ou se não, pegue material que você tem escrito, dê uma lida, tem dúvida, conversa com o professor, se não, entra no chat semana que vem, coloca sua dúvida também, tá ok? Paz e bem para você, espero você bastante ansioso semana que vem para aprender mais. Até a aula 3, gente. E aí, prestaram atenção na aula? Anotaram tudo? Olha lá, hein? Vocês não podem voltar para casa com nenhuma dúvida. Pois é, sempre depois das nossas aulas, durante a semana, reservem um tempo que dá para revisar o conteúdo, que assim você aproveita melhor. Não é, professores? A gente vai ficando por aqui, hein, pessoal? Tchau!